Crianças, tudo bom? Bom dia! Hoje a gente vai ter mais uma aula para a honra e glória do Senhor. E a nossa aula hoje é a aula 2, lição 2, que tem como título a mensagem de João Batista. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre João Batista, amém? Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, eu peço direcionamento de Ti, Senhor. Que seja o Senhor falando e não eu. Que seja o Senhor ensinando e não eu. Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir o entendimento desses pré-adolescentes. Que eles venham, Senhor, ser igual a João Batista. Que a gente venha falar de Ti, somente de Ti. Senhor, fala conosco nesse dia. E venha estar falando conosco durante a semana. E que a gente venha ser usado, Senhor, como boca que clama no deserto e falando de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, criança, hoje a gente vai falar sobre um personagem que foi fundamental antes de Jesus. É João Batista. E o texto base está lá em João 1, do 19 ao 34. Essa vai ser a nossa lição. Vai ser baseado nesse texto. Só que o que a Bíblia diz? Aí na sua revistinha tem aí, a Bíblia diz: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Vamos ler de novo? Repetir? No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Mas quem que era esse João Batista? João Batista era filho de um sacerdote. O nome dele era Zacarias, que vivia no tempo de Herodes. E uma vez Zacarias entrou no templo e o anjo apareceu para ele. O anjo Gabriel apareceu para ele e disse que ele ia ter um filho. Só que Zacarias já era de idade e a mãe de João Batista era Isabel, também era de idade. E ele meio que duvidou. E o anjo falou assim: você vai ficar mudo até quando o menino nascer. E ele saiu do templo mudo. Então ele não conseguia falar mais nada. E o povo achou que ele teve uma experiência com Deus, por isso que ele ficou mudo. E Isabel engravidou. E passaram um tempo, Maria, mãe de Jesus, que Deus escolheu, foi até visitar Isabel. E chegando lá, João pulava no ventre dela, porque sabia que Jesus estava com Maria. E Isabel falou assim: abençoou Maria e tudo. E isso passou o tempo, e o anjo falou que era para colocar o nome de João. Só que naquela tradição, o povo, quando era sacerdote ou menino, tinha que colocar o nome do pai. E Isabel falava: não, vai ser João, vai ser João. E quando o menino nasceu, e aí perguntaram para Zacarias, ele escreveu numa tábua, numa pedra, o nome de João. Só que na hora Deus abriu a boca de Zacarias e aí ele pôde falar, sim, que o nome do filho dele era João. Só que aí
a Bíblia não fala, porque ele já era de idade. E fala assim que João foi criado no deserto. Ele foi criado no deserto. Ele comia mel e gafanhoto. Essa era a vida de João Batista. E ele comia mel silvestre e gafanhotos. E a veste dele era pelo de camelo. Então, ele cresceu nesse habituar, nesse deserto, nessa situação. Ele foi criado no deserto, comia mel e gafanhoto, se vestia com pele de camelo, Só que tem uma coisa, ele foi criado lá no deserto, só que ele não perdeu a linhagem de sacerdote, ele continuou falando de Cristo. Só que as mensagens de João Batista confrontavam o povo, confrontavam os fariseus, confrontavam a igreja naquela época, porque a igreja estava tendo um momento de religiosidade muito grande. E João Batista vinha combater isso. E ele falava tudo o que era para ser anunciado sobre Cristo, que ia vir um Messias. Após ele ia vir um Messias. Que João Batista pregava sobre o Evangelho, pregava sobre o menino que Isaías falou lá em Isaías 9, o menino nasceu. Ele pregava sobre isso, que ia vir um Redentor, ia vir um Messias nos salvar. Só que aí as mensagens dele foi conhecida porque João Batista falava mesmo. E falava contra esses fariseus. E ele pregava para as outras pessoas. E as pessoas acabavam se batizando. Então, ele foi conhecido como João Batista. Ele batizava as pessoas. Só que aí, um dia, as pessoas perguntaram: quem que é você? Você é o Cristo? Você é o Messias? Você é Elias? Você é profeta? E ele falava: não. Eu sou simplesmente a voz que clama no deserto. Olha que lindo. Ele mandava, ele falava, ele expressava sobre o Messias que estava vindo após ele. O Messias que ia chegar, ele falava: eu batizo em águas, mas esse vai chegar e vai batizar com fogo, vai batizar com o Espírito Santo. Essa era a mensagem de João Batista. João Batista anunciou, ele abriu o caminho para Jesus. Ele falou sobre Jesus. Ele falou sobre um Cristo que ia vir, ia salvar todo o povo. Só que os fariseus achavam que era ele, porque a mensagem dele começou a ser reconhecida, porque ele vivia ali na margem do Jordão e ele falava de Cristo, as pessoas se arrependiam, se convertiam ao Evangelho e ele batizava. Só que João Batista batizava em água. E aí ele falou: vai vir um após mim, mais poderoso do que eu, que batiza com o Espírito Santo, com fogo. Olha que lindo, que oportunidade. E mais lindo ainda foi a oportunidade que ele teve de batizar Jesus. Jesus veio para se batizar. Só que ele falou assim: não posso batizar você. Só que Jesus conversou com ele e falou que era necessário que ele batizasse ele. Então João Batista
batizou Jesus nas águas. E quando Jesus saiu, o Espírito Santo de Deus, em forma de pomba, desce sobre Jesus. E Deus fala: aí está o meu filho. Lá do alto, anuncia: aí está o meu filho. Deus é maravilhoso. Como não falar de uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que entra dentro dos nossos corações. João Batista falava assim, ele não tinha medo, tanto que uma vez Jesus apareceu, e aí ele fala, porque aí o povo tava perguntando quem que é o Cristo, o Messias, e João Batista fala assim: ao avistar Jesus vindo ao seu encontro para ser batizado, João anunciou: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha que lindo, olha que oportunidade